Como Star Wars e Pokémon ajudaram a revelar um gravíssimo problema na ciência? Essa aí é a capa da edição mais recente da American Research Journal of Pharmacy, uma das 54 revistas científicas publicadas pela editora American Research Journal. O site da editora diz que os artigos científicos publicados pelas revistas pertencentes a ela passam por um rigoroso processo de revisão por um conselho editorial especializado e por uma equipe de revisão, que dão extrema importância à qualidade da pesquisa. Olhando assim, parece uma revista confiável. Em 2017, duas revistas da American Research Journal aceitaram publicar ao mesmo tempo esse artigo aí. Parece um artigo sério sobre a estrutura, funcionamento e relevância médica das mitocôndrias, que são aquelas estruturas das células que produzem energia. O artigo diz que as mitocôndrias também são conhecidas como midi-chlorians. Não, pera lá, midi-chlorians não são aqueles seres fictícios do Star Wars, formas de vida inteligente que vivem dentro de outros seres vivos e que permitem a comunicação com a força? Que eu me lembre, os Jedi são Jedi justamente porque possuem uma alta quantidade de midi-chlorians. Pois é aí que você percebe que o artigo é uma grande trollagem. O texto não diz nada com nada e tá cheio de referências a Star Wars, como esse trecho que diz: midi-chlorians são formas de vida microscópica que vivem em todas as células vivas. Sem midi-chlorians a vida não existiria e nós não teríamos conhecimento da força. E esse outro trecho que, bom, a gente vai deixar o próprio Palpatine ler pra você. Você já ouviu falar da tragédia de Darth Plagueis, o Sábio? Não, eu achei que não. Não é uma história que um Jedi contaria. É uma lenda Sith. Darth Plagueis era um Lorde Sombrio de Sith, tão poderoso e tão sábio que conseguia utilizar a força para influenciar os midi-chlorians para criar vida. A gente não sabe quem escreveu esse artigo. Lucas McGeorge é uma referência a George Lucas, o criador de Star Wars. Já o nome Anakin é uma referência a Anakin Skywalker, conhecido popularmente como Darth Vader. Acredite, esse artigo foi aprovado pelo tal rigoroso processo de revisão do Conselho Editorial Especializado da American Research Journal. O artigo só não foi publicado porque os autores não quiseram levar a brincadeira à frente. Mas existe um outro cientista que é famoso justamente por publicar artigos zoeiros em revistas científicas que se apresentam como sérias. Esse aí é o cientista Matan Shelome, um entomologista norte-americano que dá aulas na Universidade de Taiwan e que adora Pokémon. Ele gosta tanto de Pokémon que já publicou vários artigos sobre eles. Em 2012, ele publicou um artigo mostrando a história e o parentesco evolutivo dos 646 Pokémons que existiam na época. Uma das conclusões interessantes desse artigo é sobre o Bulbasauro, que ninguém sabe se é um animal ou uma planta. Bulbasauro. Pesquisadores estão incertos e devem classificar o Bulbasauro como planta ou animal. De acordo com o artigo, o Bulbasauro é um descendente de animais quadrúpedes, logo, ele está mais para um animal do que para uma planta. O artigo foi publicado na revista Anais de Pesquisas Improváveis, uma revista que é de zoeira mesmo, uma sátira das revistas científicas de verdade. Mas Matan Shelome também já publicou artigos sobre os Pokémons em revistas científicas sérias, ou que pelo menos se apresentam como sérias. Em 2020, o entomólogo Matan Shelome publicou um artigo que falava sobre um câncer
em Pikachus. O artigo foi publicado na revista Academia Journal of Scientific Research, com o título Expressão do gene Pokémon e da proteína Pikachurin no Pokémon Pikachu. A escrita desse artigo é genial, porque consegue misturar com maestria informações científicas verdadeiras com informações absurdas. De acordo com o artigo, o objetivo do estudo foi ver se a proteína Pikachurin e o gene Pokémon eram encontrados no Pikachu. A proteína Pikachurin realmente existe. Ela é encontrada na retina e foi descoberta por um cientista japonês em 2008. O que essa proteína faz é aumentar a velocidade com que as informações são passadas dos nossos olhos para o nosso cérebro. A enorme agilidade dessa proteína fez com que ela recebesse o nome de Pikachurin, uma homenagem ao Pikachu. O gene Pokémon também existe. Ele foi descoberto em 2005 e é o que chamamos de proto-oncogene, um gene que, quando sofre mutações, pode causar diversos tipos de câncer. No artigo, Shalom diz que o gene Pokémon não deve ser confundido com o clado Pokémon, um grupo de organismos descritos por Tajiri em 1996. Tajiri é o cara que criou a franquia Pokémon. Só que, ao contrário da proteína Pikachurin e do gene Pokémon, até onde sabemos o Pikachu não existe na vida real, infelizmente. Mas no artigo tem até uma descrição e um nome científico para ele, saca só. Pikachu, nome científico Electricamus scintilla fulgur. É um dos vários roedores elétricos intimamente relacionados, anteriormente chamado de mus elétrica. Os Pikachus são conhecidos por gerarem eletricidade em órgãos eletrocíticos e armazenar essa eletricidade em bolsas na bochecha, por sua correlação com tempestades elétricas anômalas e por sua propensão a usar bonés. A conclusão do artigo é que a proteína Pikachurin realmente é encontrada nos olhos do Pikachu, e que o gene Pokémon é encontrado em tumores do pobre coitado. As referências do artigo também são um show de entretenimento. Tem um artigo do Van Helsing chamado A Utilidade de Metais Abençoados no Despacho de Vampiros, uma revisão. Shalom também cita um artigo do Dr. House chamado Guia de Diagnóstico Diferencial para Lúpus, parte 3. It's not lupus. It's not lupus because it's not lupus. It's never lupus. Lupus is a bad diagnosis. E tem até um artigo do John Lennon chamado Imagine que não há ciência de acesso livre. Mas dentre as publicações de Shalom, a cereja do bolo é um artigo publicado em 2020 que fala sobre a verdadeira origem do novo coronavírus. Esse artigo aqui também foi aceito e publicado por uma das revistas da American Research Journal, a mesma que aceitou aquele artigo do Star Wars. O título do artigo fala sobre um surto de Covid em Silage City, associado ao consumo de Zubat. Zubat é o nome de um Pokémon que se assemelha a um morcego. Silage City é uma das cidades de Pokémon, mas aqui é tratada como uma suposta cidade da França. Além do entomólogo Matt Shalom, também são autores do artigo o professor Elm, a enfermeira Joy e nada mais nada menos que Gregory House, o Dr. House. De acordo com esse artigo, vírus geneticamente semelhantes ao novo coronavírus foram encontrados em Zubats, que habitam cavernas da região. Uma investigação epidemiológica confirmou que o paciente 0 se infectou comendo um prato típico preparado com carne de Zubat. A lista de artigos citados aqui também é um show à parte. Tem vários artigos da enfermeira Joy sobre doenças infecciosas que atingem Pokémons. Tem um artigo escrito pela Jessie e pelo James mostrando que o Meow foi infectado pelo novo coronavírus. Também é citado um artigo do Bruce Wayne chamado Fobia de Morcegos e suas aplicações na justiça criminal. Destaque também para um artigo publicado na revista Criaturas Mágicas, que foi escrito por Harry Potter, Ron e Hermione. Tem também citações de artigos feitos pelo Ursinho Puff, pelo Pink e o Cérebro e pelo Bob Esponja. O que seria da ciência sem esses grandes cientistas, não é mesmo? Você pode achar o entomólogo Matt Shalom um gênio, ou mesmo um fanfarrão, por publicar esse monte de bobajada em uma revista científica séria.
Mas todos esses artigos foram escritos e enviados para essas revistas por um motivo: denunciar um grave problema na publicação de artigos científicos. Essas revistas que se apresentam como científicas, mas que publicam qualquer coisa, são chamadas de revistas predatórias. Mas por que essas revistas existem? E pior, por que cientistas enviam seus estudos para serem publicados por elas? Isso tem a ver com o mercado de publicações científicas. De maneira geral, os cientistas que escrevem os artigos científicos precisam pagar um valor para as editoras das revistas para que o artigo seja publicado e fique livre para qualquer um acessar de forma gratuita. Esses valores podem ser bem altos. A Nature Communications, por exemplo, revista que é do mesmo grupo da famosa Nature, cobra $5.380 para publicar um artigo de acesso livre, que na cotação do dólar de hoje está mais de R$30 mil. Esse mercado de publicações científicas movimenta mais de $10 bilhões por ano. Algumas revistas até dão a opção para o autor não pagar esse valor, mas aí o acesso a esses artigos fica restrito por um tipo de paywall. Ao invés de cobrar dos autores, essas revistas cobram dos leitores que querem ler o artigo. Esse artigo da Nature, chamado A Crescente Inacessibilidade da Ciência, era inacessível até bem pouco tempo atrás. O que as revistas predatórias fazem é só publicar artigos de acesso livre, cobrando dos autores por isso, claro. Quanto mais artigos elas publicarem, mais dinheiro elas ganham. E por isso, elas aceitam publicar qualquer coisa. Os artigos sobre Star Wars e Pokémons que a gente citou anteriormente são exemplos engraçados. São trollagens que foram feitas justamente para denunciar o comportamento predatório dessas revistas. Mas os problemas gerados por essas revistas podem ser bem sérios. Por exemplo, a Revista Asiática de Medicina e Saúde é uma revista predatória que cobra $500 para publicar aparentemente qualquer coisa. Em julho de 2020, ela publicou um artigo altamente questionável, dizendo que o tratamento com hidroxicloroquina funciona em pacientes com Covid. Esse artigo, publicado nessa revista predatória, costuma ser citado por defensores do tratamento precoce como uma evidência científica de que a hidroxicloroquina funciona contra a Covid-19. Pouco tempo depois, essa mesma revista aceitou publicar esse artigo aí, que mostra que o tratamento precoce com hidroxicloroquina é capaz de diminuir acidentes com patinetes. Esse artigo foi uma sátira do artigo que diz que a hidroxicloroquina funciona contra a Covid. Uma trollagem para desmascarar essa revista e mostrar que ela publica qualquer coisa, até um estudo mentiroso defendendo um tratamento falso. Mas para essas revistas existirem, cientistas precisam aceitar publicar seus estudos nelas. O motivo de cientistas caírem nesse golpe tem a ver justamente com a falta de dinheiro para fazer suas pesquisas. O golpe está aí e não cai só quem quer, cai também quem precisa. Alguns cientistas publicam estudos em revistas predatórias por falha de caráter mesmo. Eles sabem que as revistas são predatórias, sabem que o estudo que eles fizeram são ruins demais e que eles nunca seriam aceitos em uma revista séria. Mas boa parte dos cientistas que publicam em revistas predatórias foram vítimas de um golpe. É golpe. Eu mesmo recebo semanalmente diversos e-mails de editores de revistas predatórias dizendo que estão profundamente impressionados com o meu trabalho e que por isso querem que eu publique um artigo na revista deles. Eu me sentiria lisonjeado com esses convites, se não fosse o fato de que eu precisaria pagar para essas revistas $770. No mundo todo, mas principalmente no Brasil, os cientistas são avaliados pela produtividade. Quanto mais artigos um cientista publica, mais bem avaliado ele é, e maiores as chances dele conseguir que órgãos de fomento como o CNPq financiem as pesquisas que ele faz. Artigos publicados em boas revistas costumam render uma avaliação ainda melhor. Isso coloca o cientista em um beco sem saída. Para fazer suas pesquisas, o cientista precisa de dinheiro, mas para conseguir esse dinheiro, ele precisa publicar muitos artigos em boas revistas.
as quais cobram valores bem altos. Vender espaço em revistas científicas para cientistas que precisam publicar artigos é como vender água no deserto. É por isso que os cientistas aceitam pagar valores absurdos para as editoras de revistas científicas. Embora os valores cobrados pelas revistas predatórias também sejam bem altos, eles costumam ser menores que os cobrados por revistas científicas confiáveis. Isso atrai cientistas que podem até ter feito uma boa pesquisa, mas que não têm muita grana para pagar uma publicação em uma revista boa. Existem centenas de revistas científicas consideradas predatórias e acabar com elas não é tarefa fácil. Seria preciso um movimento coordenado de cientistas, editoras de revistas sérias e até de governos. Até agora, só os cientistas parecem estar realmente preocupados com esse problema. Órgãos de financiamento de pesquisa, principalmente aqueles ligados ao governo, poderiam rever essa ideia de avaliar um cientista apenas pela quantidade de artigos que ele publica. Já as editoras de revistas científicas poderiam deixar de cobrar esses valores absurdos dos cientistas. Assim, eles não seriam obrigados a publicar seus artigos em revistas que não são confiáveis. Mas os acionistas dessas editoras não parecem estar nem um pouco dispostos a abrir mão de suas absurdas e milionárias margens de lucro. Porque não, o dinheiro que você paga para acessar um artigo científico não vai para o cientista que escreveu o artigo. Em tempos de pandemia e negacionismo científico, fica claro que a democratização do conhecimento científico é fundamental, não só para o funcionamento da ciência, mas também para a sobrevivência da espécie humana. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. E ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. O caso do Gustavo, que no último dia 20 de abril, comemorou 3 anos de namoro com a Wandy. Diz ele: "Meu amor, agradeço por cada instante desses últimos 3 anos, nos quais você me apoiou, me alegrou e me transformou em uma pessoa cada vez melhor. É uma sorte incrível ter você ao meu lado para transformar esse mundo caótico num lugar feliz para nós dois. Te amo para sempre." Beijo, gente. Valeu!